E aí, gente, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do vlog Mediários e hoje a gente resolveu fazer mais um respondendo comentários. A gente percebeu que fazia tempo que a gente não fazia um vídeo desses, então a gente escolheu algumas perguntas e a gente vai responder para vocês agora. Então, antes de começar o vídeo, a gente só queria mandar um oi para umas pessoas que pediram pra gente em comentários. Então, o Túlio Freire pediu pra gente mandar um oi. Então, oi, Túlio. E a Gabriele Fiuzi pediu pra gente mandar um beijo. Então, um beijo tá dado, Gabi. E também eu gostaria de agradecer a minha xará Bianca, que mandou uma mensagem com um meme super fofo. A gente vai colocar a Aqui imagem na tela. Pra vocês verem. Então, obrigado, Bianca. A gente adorou. Ficou muito bom. feliz mesmo. Então vamos pro comentário da Bruna Faria. Ela mandou vários elogios aqui pro canal. E depois ela perguntou pra gente como que era a nossa visão antes de começar a faculdade e o que mudou depois desses anos de curso. Pediu pra gente contar também algumas situações que nós passamos e que nós não imaginávamos que poderíamos passar. Aí ela agradeceu novamente. Então, para falar um pouco sobre isso, eu acho que antes de eu passar na faculdade, eu sempre tive convênio, minha família também, então eu não tinha nenhuma noção de como funcionava o SUS, de como foi estruturado, nem que era tão novo, pra mim era uma coisa super antiga, enfim, eu não sabia nada. E logo no começo da faculdade a gente tem essa matéria, falando sobre a atenção primária, explicando como que foi a estruturação do SUS e tudo mais, e os tipos de atenção. Sim. E foi muito bom, porque eu não tinha nenhuma noção e realmente aprendi. A gente costuma, eu acho que quando a gente tá doente, procurar um hospital direto, vai tentar passar pela emergência do hospital direto. Mas daí na faculdade a gente descobre que tem uma ordem que teoricamente é certa, assim, correta, pra gente entrar no sistema de saúde, né? Que eles recomendam, porque daria pra resolver mais os problemas da população e meio que não deixar tão sobrecarregado os hospitais e tudo mais. Isso. E outra coisa que eu queria falar sobre o que mudou na minha visão antes da faculdade e agora que a gente já está há algum tempo nela, é sobre o modo como a gente vê as doenças, como a gente lida com elas. Antes da gente entrar na faculdade, a gente só conhece o lado do paciente. Então, a gente vai em consultas médicas como paciente, a gente doente e a gente está em um momento debilitado, a gente quer ser tratado bem. Agora que a gente está na faculdade, meio que isso mudou, inverteu. A gente que está do lado do médico, a gente que está vendo tudo isso, e eu vejo como algumas pessoas perdem esse lado, esquecem desse lado mais humano do paciente e começam a ver a doença dele como de uma maneira tão objetiva que se esquece dessa parte de como ele se sente, de como ele está num momento difícil. Então eu acho que eu nunca imaginei que fosse tão difícil assim. Ter que lutar para manter esse lado mais humano do médico, assim, da medicina. Em relação a outra parte da pergunta da Bruna, que ela pergunta se de alguma experiência que a gente nunca achou que ia ter aqui na faculdade, acho que eu gostaria de citar um projeto que a gente faz parte, que é o Med Alegria, que é um projeto de humanização. A gente faz parte do grupo de contação de história do hospital. E lá a gente lida com os pacientes de uma forma muito diferente, né? A gente não vai lá para medicá-los, para fazer o diagnóstico. A gente vai lá para dar um tipo diferente de atenção, que é através da contação de história, da conversa, de música, assim, do cuidado. E eu nunca pensei que eu ia fazer isso durante a faculdade. E tá sendo uma experiência super valiosa, né? Super, é muito gratificante. Cada dia que a gente vai lá, a gente pode chegar assim, com um pouco de preguiça para ir lá, mas quando a gente tá voltando, vale muito a pena. Também era algo que eu não imaginava que eu ia fazer e tá sendo incrível. A gente aprende a cada atendimento, a gente sai de lá revitalizado, a gente fica admirado com a força daquelas pessoas que a gente tá atendendo. É muito legal mesmo, é uma experiência que eu nunca imaginei que ia passar e tá sendo muito extraordinária. Então a próxima pergunta é da Clara. Vocês poderiam fazer um vídeo sobre como é para um médico fazer o seu nome depois de formado? O caminho que tem que percorrer, suas plantões? Sei que vocês são acadêmicos ainda, assim como eu, mas seria algo interessante de debater. Beijo, adoro vocês. Essa é uma grande pergunta, assim. Na verdade, não tem uma resposta certa, ninguém sabe muito bem como, né?
Então, o que a gente acaba fazendo? Depois de formado, a gente parte para a nossa especialização, né, na residência, que a gente até comentou num vídeo. E depois disso, assim, durante a residência com uma bolsa, você precisa complementar a sua renda, ou mesmo após a residência, costuma se dar plantões, até para ganhar mais experiência e ganhar um dinheirinho extra, então, o que a maioria das pessoas costumam fazer. E fora isso, assim, depende muito de como você, né, de como é a sua vida, se você tem já um dinheiro para abrir o seu próprio consultório. Em geral, as pessoas não abrem sozinhos, elas abrem parcerias porque aluguel é caro, tudo é muito caro. Então, geralmente, abrem parceria ou vai para alguma clínica já estabelecida, se tiver o contato de algum profissional, tipo, às vezes você está num setor, tem um professor lá trabalhando, ele é seu chefe e ele te chama. Às vezes acontece disso, a gente não é algo muito certo, né? Fora que depende do perfil de cada pessoa, né? Então tem gente que não gosta de trabalhar em consultório, que não quer arcar com as despesas, não quer ter essa organização para si. Então prefere só trabalhar sendo contratado por hospital. Tem gente que prefere trabalhar em consultório. E tem gente que nem quer exercer a medicina, tem gente que quer fazer mais a carreira acadêmica como professor e pesquisador. Então não tem resposta certa mesmo, depende de cada um. A próxima dúvida que vocês mandaram pra gente, na verdade não tem uma pessoa só que mandou, foram muitas pessoas, que é: podes passar em medicina USP com 1 ano de cursinho? Então, essa pergunta é delicada, não tem como a gente falar sim ou não. Que depende de você. Depende de como você tá, né? Se você fez um bom ensino médio, tipo, mais forte, que não teve tantas defasagens, você conseguiu ver a maioria das matérias, fazendo 1 ano de cursinho, é bem possível que você revise essas matérias mais facilmente, consiga se aprofundar e vá bem nas provas. É mais fácil. Mas também depende muito da pessoa. Tem gente que nem faz 1 ano de cursinho depois do ensino médio, faz junto com o terceiro e consegue. Sim. Tem gente que, por exemplo, como eu, não tive toda a matéria na escola. 1 ano de cursinho para mim não foi suficiente. Eu tive que fazer mais de 1 ano. Então, depende muito de você, de como que você está. Isso não é algo que tem que desanimar vocês. Porque às vezes o primeiro ano de cursinho que você faz, você, tipo, aprende as coisas que você nem viu. Aí o segundo ano, você vai e revisa e já vai ficar afiadinho, entendeu? Então, depende muito, não é algo que vocês têm que se desesperar, tem que ver os seus pontos fortes, seus pontos fracos e focar nisso para fazer o melhor tempo de estudo. Então, o próximo comentário vai ser o do Paulo Henrique. Ele deu algumas sugestões pra gente e depois perguntou: gostaria de saber por que há tão poucos médicos dando aula de medicina, pois a maioria dos professores são veterinários, farmacêuticos, nutricionistas. Pelo menos a faculdade do meu irmão é assim. Então, Paulo, a gente não pode falar no geral assim, de todas as faculdades, porque a gente só tem experiência aqui da USP. Na USP, o que acontece? Como a gente já explicou algumas vezes, o currículo que a gente pegou, os 2 primeiros anos são o ciclo básico. E a maior parte do ciclo básico a gente tem lá na cidade universitária. E lá na cidade universitária, eles dão aulas para todos os cursos, né? Então, a nutrição tem lá, a veterinária tem lá, o odonto tem lá. E a gente também tem aula com esses mesmos professores deles. Então, o que acontece? Cada departamento tem seus professores especialistas e eles podem ser formados em várias coisas, né? E eles acabam dando aula pra gente também. Então, por exemplo, o departamento de fisiologia tem os professores de lá. E eles podem ter vindo de vários tipos de formação. Então, tem nutricionistas, como você falou, farmacêuticos e tudo mais, dando aula de fisiologia. Tudo isso pra gente e pra todos os outros cursos. Então, o odonto tá tendo aula com os mesmos professores, a nutrição tá tendo aula com os mesmos professores. E isso durante o ciclo básico inteiro. Quando a gente chega já pro 3º, 4º ano, a gente passa a ter mais aulas na faculdade de medicina, ali do Dr. Arnaldo e tal. E lá a gente só tem aula com médico, praticamente. O enfoque é muito mais clínico, e então são médicos que dão aulas para dar esse enfoque, né? Para a gente poder ver como vai ser na nossa profissão, como vai ser mais focado mesmo. Daí a próxima pergunta é do Daniel Gomes, e ele pergunta pra gente sobre visitas monitoradas à faculdade de medicina. Então, Daniel, e tem mais algumas pessoas que também escreveram pra gente perguntando se pode vir conhecer, se tem essa visita monitorada.
A resposta é sim. Todo ano a USP faz tipo uma feira, USP as profissões. Então, mais ou menos em abril, eles abrem as inscrições. Tem que entrar no site da USP e se inscrever. Aí tem um calendário, parece que cada semana, cada mês, vai tendo visitas monitoradas em cada instituto. Então, não tem só na medicina, tem nos outros cursos também. Aí você se inscrevendo, aí pode participar. Nesse dia marcado, acho que geralmente é um sábado ou um domingo, os próprios alunos, nós somos chamados para ser monitores. Então é bem legal, dá para conhecer o lugar e também conversar com os alunos. Então fiquem de olho, né? Porque em abril abre as inscrições mais ou menos. Na nossa faculdade geralmente é em maio, pelo menos ano passado foi, né? Em maio. Então a gente vai tentar se inteirar disso. Se a gente tiver alguma notícia, a gente posta no Face ou nas redes sociais. Então siga-nos lá para saber das notícias, tá bom? Mas a gente avisa sim. O próximo comentário é do Ricardo Pereira. Ele perguntou pra gente: queria saber por que vocês escolheram USP e se alguma vez em cursinhos já pensaram em desistir de medicina. Conte-nos um pouco da história de vocês. Então, Ricardo, eu acho que muita gente ouve falar assim da qualidade de ensino da USP, né? E a gente sempre ouviu falar, assim. E meus pais também fizeram USP, eles são dentistas, os dois fizeram odonto na USP. Então tinha já esse apego pelos meus pais terem feito e pelo fato de a gente sempre ouvir que era uma das melhores do Brasil, até umas melhores da América Latina. Então tem essa mística por trás, tem a gente quer esse prestígio. E então sempre foi o maior sonho. Sempre foi o meu maior sonho, pelo menos, não sei da Bianca. Pra mim também. Eu via o USP, assim, o nome, o lugar, sabia que era uma das melhores universidades do nosso país, então também por ser perto da minha casa, tudo conspirou, assim, para eu querer o USP. Exatamente, tem também várias faculdades boas, mas a USP também é aqui em São Paulo, então foi um fator que pesou. Então acho que foi meio isso, assim, foram várias coisas. E a outra parte da sua pergunta é sobre se a gente já pensou em desistir durante o cursinho, né? Então, sempre bate um desânimo durante o cursinho, é normal, isso é um período tão estressante, tão longo. Vou contar a minha experiência e depois a Bianca vai contar dela. Eu, pelo menos, acho que vocês já viram o vídeo da nossa trajetória, no Como Passamos na Medicina USP. Eu falei que eu tive uma crise existencial de decidir qual curso eu queria fazer. Então, no primeiro ano de cursinho, eu nem sabia para qual curso eu estava estudando. E isso me dava uma angústia muito grande. Então, quando eu descobri que eu queria medicina, foi até um alívio. E daí foi no segundo ano de cursinho que eu comecei a estudar sério. Mas eu sentia como se fosse o primeiro, sabe? Porque eu estava animado para estudar. Então, eu, durante esse meu segundo ano de cursinho, que foi quando eu passei, eu não senti tanto esse peso assim. Então, eu já pensava em medicina, né, desde o ensino médio. Então, pra mim, foi acho que meio que como deve ter sido pra você. Porque eu sempre tava, nossa, poxa vida, mesmo no terceiro ano, eu poderia passar para outro curso, mas eu quero medicina. Então, eu lidava um pouco mais com essas frustrações, essa ansiedade, né, de cursinho. Mas, assim, eu nunca consegui mudar de opinião para fazer outro curso. Vinha o desânimo, por mais que eu não fosse bem, às vezes, numa prova, não passasse para a segunda fase. Mas eu não queria desistir porque eu não me via fazendo outra coisa. Então eu pensava nisso, eu pensava, não, vou mudar para alguma outra coisa, algum outro curso na área. Aí eu começava a refletir, pesquisar sobre o curso, sobre a área de atuação, e eu acabava não querendo, entendeu? Então você via que só ia ficar satisfeita mesmo com a medicina. Então eu acabei não desistindo por causa disso. Eu não me via em outros lugares. E passava aquele momento de crise, eu voltava a estudar com mais ânimo e tentava me dedicar mais. Então foi meio que isso. Então, o próximo comentário é da Beatriz Goya. Ela faz alguns comentários sobre como ela gosta do canal e também faz algumas perguntas. Dentre eles, se é possível passar com um ano de cursinho, a gente acabou de responder. E também ela pergunta sobre estagiar no HC quando a gente está nos últimos anos da faculdade, né? E com quais hospitais a FMUSP tem convênio. Então, quanto ao estágio, a gente falou um pouco no vídeo de internato e residência, que os 2 últimos anos da nossa faculdade são de estágio no HC. Então, todo aluno que faz medicina na USP estagia no HC. Então, o que é depois, a gente deve ter pensado na especialização, na residência. Porque a maioria das pessoas que fazem a especialização no HC, né, que é gerenciado pela FMUSP, também estudou aqui.
Então, sim, mas não é uma coisa assim exclusiva, como a gente falou. Não que seja obrigatório, né? Não é obrigatório. Que é o caminho natural, assim, você já conhece o hospital, você acaba aplicando para residência lá. Mas se você quiser mudar de áreas, você pode tentar fazer residência em qualquer outro hospital. É verdade, tem uma questão de carinho, né? As pessoas querem continuar lá estudando. E a sua outra pergunta foi quais hospitais que a USP tem convênio. Então, o HC, que é um complexo. No HC, tem vários hospitais dentro desse complexo. Então, tem o INCESP, que é o do câncer, tem o INCOR, que é o do coração, tem o da criança, tem vários hospitais. Também tem o Hospital Universitário, que fica na cidade universitária. Ele ainda é gerenciado pela USP, estava tendo um debate para ver se separava ou não, continua. E até o ano passado a gente fazia parte do projeto Região Oeste, que era em convênio com a Prefeitura de São Paulo. Então a gente podia estagiar em algumas UBSs e os funcionários que estavam lá também eram da faculdade. A partir desse ano mudaram algumas coisas, mas a gente ainda vai continuar indo em UBSs, eu só não sei como que vai funcionar isso a partir desse ano. Eu acho que são esses. Acho que também tem o Cotoxó, que não sei como funciona, mas tem alguma relação, que eu já vi o pessoal da diretoria falando que vai pra lá. Então acho que deve ter outros também, mas principalmente é o HC, o HU da cidade universitária e as UBSs. E outro comentário que a gente selecionou para falar com vocês hoje é o do Marcelo. Vocês podiam comentar sobre os livros que precisam ser comprados. São muitos e são caros? Obrigado e parabéns pelo canal. Então, Marcelo, necessário, não é preciso comprar nenhum livro assim, porque a biblioteca tem todos os livros que a gente precisa e também dá pra você conseguir resumos, etc, assim. Mas tem gente que gosta, né, de comprar alguns livros e é importante ter alguns livros como referência, porque a gente sempre usa. E então, não tem coisa certa, vai da afinidade de cada um pela matéria, qual você quer ter. Então a gente comprou alguns que a gente achou legal. Então, um de anatomia a gente tem pelo menos, que é um atlas, porque a gente sempre usa como referência, todos os anos tem alguma coisinha de anatomia, a gente sempre precisa voltar lá para estudar um pouquinho. Também tem gente que compra de fisiologia, que também é a parte básica do funcionamento do corpo humano. Tem gente que gosta de comprar um de patologia. Então tem várias coisas. Tem a parte mais... os tratados de medicina. Esse que geralmente as pessoas compram mais pra frente quando estão quase se formando, assim. Porque daí fala mesmo da conduta médica que a gente tem que tomar. Esses outros que a gente estava falando é mais da parte básica, assim. Não fala tanto da parte de medicina. E então o pessoal compra tratados de medicina, que são o Cecil, o Harrison, que são bem famosos. E quanto aos preços, eles são bem caros. Todos os livros são muito caros. Acho que um novo deve custar o quê? Desde 150 até 200, 300. De anatomia, 400 e pouco. Depende. Tem alguns que são vários volumes, então daí chega até R$1.000. É bem caro. Muita gente recorre a PDFs. Tem gente que recorre aos PDFs legais, outros baixam ilegalmente. Isso depende de cada um. Mas então é isso. Você não precisa... Nenhum professor obriga você a ter nenhum livro. Eles recomendam alguns que eles acham bons e a gente pode usar como referência na medida que a gente quiser. E geralmente essas referências estão na biblioteca. Por isso a gente tem que comprar todos. Então essas foram algumas das perguntas que a gente selecionou para responder para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Continuem mandando suas perguntas, dúvidas e sugestões nos comentários. Aí a gente lê todos eles, tenta responder na medida do possível. E as que a gente gostar de compartilhar para todo mundo, a gente responde aqui nos vídeos, né? Então, por hoje é isso. Inscrevam-se no canal, continuem comentando. E também acompanhe a gente nas redes sociais, nosso Facebook, nosso Twitter e também agora o Snapchat que a gente criou. Então fiquem de olho por lá também.